E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTech e eu tô aqui com mais um vídeo. Esse teclado que eu tô na mão aqui é o Attack X3 RGB da Cougar. Lembrando que a Cougar também fabricou esse teclado com outras opções de iluminações e de Cherry MX que são disponíveis em uma iluminação fixa, não RGB. Então esse daqui é o modelo mais top deles, é o RGB, e a Cherry MX que a gente tem nesse daqui é a azul. Então sem muita enrolação, vamos começar o review. Então, já com a caixinha dele aqui em mãos, tá? Então o que a gente tem aqui? Um layout do teclado, né? Uma fotinha do teclado aqui. Então pela foto a gente já consegue ver que a base dele, ela parece tipo um aço escovado, ela é fabricada em alumínio, tá? Aqui em cima eles destacam bastante o fato de o acionamento das teclas mecânicas ser com a Cherry, né? Não ser aquelas outros tipos de switches que o pessoal às vezes nem conhece. Então aqui a gente tem o tempo de resposta do teclado, né? 1000 Hz, que é a opção de iluminação, 16.8 milhões de cores, e o software Wix da Cougar, tá? Aqui embaixo eles descrevem algumas especificações do teclado, tá? Que eu vou ir falando durante o vídeo. E aqui atrás eles também colocam algumas especificações, inclusive aqui tem uma fotinho do Cougar Wix, né, que é o software da Cougar para customização do teclado. E aqui eles apontam o que é a funcionalidade de cada tecla, tá? Então vamos abrir aqui a caixa dele. Então tá, já com o tecladinho aberto aqui, então, o que acompanha na caixa? Aqui na caixa, então, a gente tem tipo um mini manualzinho aqui, mostrando a instalação do teclado e a instalação do software, né? Inclusive colocando aqui uma opção de update de firmware no site da Cougar. Mas a princípio o software da Cougar ele é bastante interativo e bem fácil de usar, então depois eu vou ligar o teclado ali e mostrar para vocês como é o funcionamento do software, tá? Aqui então já com o teclado em mãos, vocês podem ver aqui a Cherry MX dele é a Blue, tá? Em relação a teclas dedicadas, eu acredito que eles fizeram esse teclado não pensando em colocar tipo um teclado gigante na nossa mesa, então eles economizaram o espaço e ao invés de colocar tipo teclas de macro dedicadas aqui, teclas multimídia dedicadas, né? Não, então eles manteram o teclado no seu tamanho padrão, né? Proporcionalmente padrão, e adicionaram tipo as teclas multimídia, tecla de iluminação, tudo com a ativação da tecla FN. Então a gente aperta a tecla FN e consegue configurar tudo que o teclado tiver para oferecer, né? A construção do teclado é muito bem acabada. Ele é todo feito aqui em alumínio e é tipo parece um alumínio escovado, ele fica bonito ao mesmo tempo que passa bastante confiabilidade no quesito resistência, tá? Então ele parece ser um teclado bastante resistente e ele é bem pesado também. A parte de trás aqui do teclado ela é até bem simples, né? Então aqui a gente tem os pezinhos para poder deixar o teclado em pé aqui e nas duas diagonais aqui embaixo a gente tem duas borrachinhas. E é basicamente isso daí. O cabo dele, cara, o cabo dele é muito bem construído, ele é todo de malha trançada, tá? E ele tem uma espessura muito grande, tipo, ele é um cabo muito grande, então ele parece ser resistente a qualquer tipo de uso que tu for fazer, e às vezes a gente até acaba deixando, tipo, o cabo com alguma coisa pressionando ele, às vezes até mesmo o monitor, né, acaba ficando, tipo, em cima do cabo, e quando o cabo não é muito resistente, ele acaba se despedaçando muito fácil, né? O que eu acredito que não seja o caso desse daqui. Ele realmente tem uma espessura bem grande, parece ser um cabo bem resistente. Na ponteira dele aqui a gente tem duas conexões USB Gold Plated. Então acredito que essas duas ponteiras USB Gold Plated, uma seja para te ligar o teclado e ligar todas as funcionalidades dele, e a outra, se eu não me engano, é para ativar o anti-ghosting, que aqui eles escrevem como N-Key Rollover. Para mim é a mesma coisa que anti-ghosting porque tem a mesma função, né? Então é isso aí, agora vamos dar uma olhadinha no software dele e ver como funcionam as opções de iluminação. Então galera, com o software da Cougar já aberto aqui, tá? Vale ressaltar que quando vocês pegarem o teclado e fizerem o download do software, ele vai automaticamente atualizar o firmware do teclado. Então é importante que enquanto estiver sendo feito esse procedimento, vocês não desliguem o teclado do computador, né? Que isso pode acarretar depois em algum problema futuramente. Então com o software aberto aqui já, a gente se depara então com a primeira telinha, que na verdade é a primeira e única tela, o restante são abinhas aqui dos lados, né? Então aqui a gente tem como primeira opção, logo abaixo do logo da Cougar, Game Profile Management. Isso aqui é para a gente poder mexer nos nossos perfis, né? Se quiser fazer um perfil novo, deletar algum, importar talvez algum que a gente já tenha salvo. Então, por padrão, ele já vem com 3 perfis pré-configurados, tá? Nesse caso aqui ele está selecionado o primeiro, mas se eu quiser eu posso ir para o segundo ou terceiro, tá? Então, aqui, por exemplo, ele me deu um alerta aqui de que eu não salvei as alterações que eu tinha feito no sistema antigo. Então, vou só tirar aqui, dar um no. Opa, aqui também.
Vamos pro modo 1 aqui então, que é o modo que já vem por padrão no teclado. Lembrando que daí abaixo desse logo da Cougar aqui então, a gente tem o perfil que está selecionado, no caso, né, o Profile 1, que é o perfil 1, e a gente está no modo 1 do perfil 1, né? Então, tipo, a cada perfil que a gente cria, a gente pode selecionar até 3 modos para cada perfil. Então tá, a gente aqui com o perfil 1 selecionado, a primeira tela que a gente tem aqui, que é a segunda abinha, é Key Assignment. Nessa tela aqui, a gente pode alterar a função de todas as teclas do teclado, né? Inclusive ESC, espaço, Alt, qualquer uma, tá? Por padrão, por exemplo, aqui no ESC, o que já está selecionado, vocês podem ver que está escrito Standard Key Function, que daí no caso é ESC mesmo, né? Eu posso, se eu quiser, desativar essa tecla para ela não ser utilizada, ou eu posso customizar uma função para essa tecla. Daí ela está aqui, vocês podem ver um quadradinho ligado à tecla ESC, eu clico nele e seleciono uma tecla para substituir ela ou um conjunto de teclas. Aí eu faço ali, dou OK e automaticamente essa tecla vai estar assignada para o que eu quiser que ela faça, né? E isso é válido para todas as teclas do teclado, ó. Vocês podem ver que nem mesmo os scroll, lock, print screen, nada se salva. Tudo é completamente configurável. Na função acima dessa, então, a gente tem a aba de Performance. Aqui a gente consegue mexer, como o próprio nome já diz, na performance do nosso teclado. Então aqui a gente tem o Polling Rate, né, que é tipo uma taxa de resposta do teclado. A gente tem de 125, 250, 500 ou 1000. Eu, por padrão, sempre deixo no 1000, né? Eu prefiro, inclusive nos mouses também, eu prefiro que fique no 1000 Hz. Daí aqui eu tenho o Repeat Delay, tá? Que está no longo ou short. No caso, no short, como ele está selecionado, quantas vezes vai ser repetida a tecla em tempo que eu fico segurando ela. E aqui, abaixo disso daqui, a gente tem até um quadradinho para a gente poder testar, né? Então, no caso, como está selecionado short ali, por exemplo, se eu ficar segurando K, ele vai ficar repetindo K bem rápido, como vocês podem ver. Agora, se eu pegar a barrinha ali e mover para o long, por exemplo, ele vai começar a repetir mais devagar. Eu não vou fazer essa alteração aqui agora, porque um dos pontos que eu achei um pouquinho fraco no teclado é que a gente tem que aplicar a configuração para que ela seja salva, ou até mesmo a gente tem uma pré-visualização no teclado físico, né? Por exemplo, tem alguns teclados, tipo da Logitech, que ele é tudo automático. A gente vai clicando e trocando as cores e em tempo real vai sendo tudo trocado no teclado. No caso desse da Cougar, não. A gente tem que fazer a alteração e salvar ela, aplicar no caso, né, para que ela seja salva e a gente possa ver em tempo real no teclado. E aqui na abinha da esquerda inferior a gente tem a opção de Any-Key Rollover, né, que isso daqui nada mais é do que um anti-ghost. A gente pode selecionar o 6-key, né, para 6 teclas, ou o Any-Key Rollover, que é para o teclado inteiro, tá? Então aqui embaixo aqui é assim, né, que a gente já viu, e a última opção aqui é o Lightning Control, tá? Aqui é onde a gente consegue fazer toda a configuração de iluminação do teclado. Vocês podem ver que aqui no caso tem a opção Basic e a opção Advanced, tá? Na opção Advanced a gente pode criar um próprio tipo de iluminação. Então se eu criar, por exemplo, aqui, ó, clico em New Group, daí eu vou aqui e digito, por exemplo, FGTech, dou um OK. A partir daqui, com esse grupo selecionado, eu dou um New aqui, e aqui ele abre uma janela com inúmeras opções de configuração de iluminação. Eu tenho desde a velocidade, por exemplo, de respiração aqui, né, 4 velocidades. Aí eu tenho o ciclo, eu posso selecionar o tipo de ciclo com a velocidade do ciclo e as cores que eu vou querer. Reactive também, Arrow. Todos esses aqui são os tipos de iluminação, né, que já vem tipo pré-configurados e eu posso mexer neles. Então eu vou dar um cancel aqui, tá, porque isso daqui, para ser bem sincero, eu não sei mexer, ele é um pouquinho complicado. Indo para a opção Basic, então, vocês podem ver que a gente tem esse triângulo aqui na tela, que é um triângulo que ele mostra os 3 tipos de iluminação que estão selecionados para o modo que eu tô, tá? No caso, por exemplo, eu estou no modo 1, vocês podem ver que no cantinho o modo 1 eu posso trocar, por exemplo, o modo 2, vocês podem ver que no modo 2 ele já muda, ó. A luz 1 é a Cycle 1, a luz 2 é o Rain, a 3 é Arrow, no modo 1 muda aqui, ó, vou dar um No, ele muda aqui, ó, Rainbow, Wave 1 e Ripple. Então aqui a gente tem os tipos de iluminação. Esse aqui, tipo de iluminação, por exemplo, quando a gente apertar Fn e apertar a teclinha de iluminação, que é o F4 ali, ele troca para a iluminação que está selecionada ali no software. No caso, essa aqui que está rolando agora é a Wave 1. Como vocês podem ver, ela está selecionada ali no software e está acontecendo aqui no teclado. Se eu apertar de novo, ela me leva para o modo de iluminação Ripple. O modo de iluminação Ripple é quando eu pressiono uma tecla e o teclado acende uma cor. Como ele é RGB, ele vai trocando, alternando as cores, né, dependendo de acordo com a tecla que eu pressionar. E ele faz tipo uma onda para os lados. Isso aqui eu posso trocar, por exemplo, se eu quiser que essa onda aconteça somente numa cor, eu posso trocar e configurar tudo isso ao meu gosto, tá?
Então aqui a gente tem vários tipos de iluminação, tá? Tem o Cycle, Reactive, Arrow, Ripple, Wave, Rainbow e Rain. E dentro desses tipos de iluminação, a gente ainda tem modos de iluminação dentro dos tipos. Por exemplo, ciclo, a gente não tem só o ciclo 1, a gente tem o ciclo 2 também. Aí a gente vai, por exemplo, tá? Reactive tem um só, Arrow também, tá? Ripple também, Wave, por exemplo, Wave. A gente chega no Wave tem Wave 1, 2 ou 3, tá? Rainbow tem somente um e por último Rain também somente um. Então ali a gente tem 2 ou 3, acho que foi 2 ou 3 modos que a gente viu que tem mais de um tipo de iluminação dentro daquele modo. Lembrando que isso são os pré-configurados, a gente pode ajustar tudo como a gente quiser, tá? E aqui dentro desse triângulo, vocês podem ver que a gente tem o 100%, 33%, 60% e 0%. Esse aqui vai ser a intensidade da iluminação do LED que a gente quer que fique. Por exemplo, eu vou trocar aqui, eu vou botar... Tá? Aí ele me levou para o modo Rainbow. Isso aqui eu também posso mexer não só pelo software, mas eu posso mexer pelo teclado mesmo. Então se eu segurar Fn e apertar Page Down, vocês podem ver que ele troca automaticamente no software para 66, depois 33 e por último 0%, que é quando ele apaga o teclado, né? Isso aqui é a intensidade do LED. Voltando aqui para a aba de Key Assignment, só para ressaltar, esse teclado ele tem macro, tá? Então vocês podem fazer todas as configurações de macro aqui do lado, tem o modo macro e o modo Advanced, que é dentro dos modos que a gente faz tipo um macro para fazer algum modo um pouquinho mais complexo, tá? Então tipo, a gente pode criar um macro que faça alguma outra coisa que não seja uma sequência de teclas. Então galera, como vocês puderam ver, o Cougar Attack X3 RGB é um excelente teclado completaço, lembrando que ele está no nível dos teclados de porte mais alto, né? Então ele está no mercado para competir tipo com o Logitech G910, por exemplo o Strafe RGB da Corsair, teclados realmente de porte mais alto e RGB também. Cougar é uma marca aí que já está no mercado há bastante tempo, está trazendo muitos periféricos pra gente, com funções bastante legais. O software da Cougar também, o Wix System, ele é bastante interativo, ele é intuitivo, ele é fácil de mexer, né? Tipo, a gente consegue mexer nas questões de iluminação, gravação de macro, tudo de um jeito bem fácil, apesar de que ele tem aquele ponto negativo do qual a gente tem que aplicar a configuração para que ela realmente apareça no teclado. Isso é um ponto que deixa a desejar, mas não é nada demais, né? Isso aí é para quem não tem muita paciência que nem eu. Então, além das questões de iluminação, gravação de macro e todas as outras funções que ele possui, que a gente viu ali no software, a gente tem também que levar em conta o nome da marca, tá? A construção do teclado, como vocês puderam ver, como eu tinha dito, ele é fabricado na parte de cima, que nessa base é totalmente em alumínio, é tipo um alumínio escovado. No cabo, a gente tem um cabo bastante espesso de malha trançada, tá? Então tudo isso são pontos para se levar em consideração na hora de escolher um teclado para comprar. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixem o like ali embaixo, se restou alguma dúvida ainda, podem perguntar ali embaixo que eu respondo assim que possível. Valeu e até a próxima!